Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de estreia Conversa Sem Medo. Eu hoje vou falar com o Matheus Simões. Eu sou Ricardo Kertzmann, para quem não me conhece. E o Matheus é vereador, professor, advogado, procurador licenciado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o atual pré-candidato do Partido Novo à disputa da Prefeitura de Belo Horizonte. Matheus, obrigado, viu, por ter vindo. Ricardo. Obrigado pela presença. Matheus, você recentemente foi aprovado no processo seletivo do Novo como pré-candidato. E agora você está disputando uma espécie de prévias, não é isso? Explica um pouquinho para a gente como que funciona esse processo. É interessante porque a política tradicional trabalha com a ideia de que o candidato que vai concorrer é aquele que tenha mais apoios internos, aquele que vem mais bem indicado, quem tem o QI certo. No Novo há processo seletivo, então o que acontece é que as pessoas se inscrevem, passam por um processo profissional. Eu passei por teste psicológico, entrevistas, uma série de entrevistas, inclusive com recrutadores profissionais, e 2 pré-candidatos foram aprovados em Belo Horizonte. E agora nós teremos uma prévia em que nós vamos ter a oportunidade de debater as ideias, as principais propostas de cada um, e os filiados vão votar naquele que tem melhor condição de representar o partido na eleição desse ano. Acho que é um processo mais democrático, mas também mais qualificado. A chance da gente escolher certo aumenta muito. Esse processo tem prazo? Já está... Nós devemos ter a votação interna no dia 21 de março, se tudo se confirmar, o que dá tempo suficiente para que a pré-campanha se organize. Vamos lembrar que as campanhas mesmo, Kertzmann, só começam lá em agosto. E a própria convenção do partido é na última semana do mês de julho. Então é tempo suficiente para organizar o plano de governo, o que é necessário para apresentar para a sociedade mais adiante. Sobre esses processos de seleção do Novo, há muitas críticas, Matheus. Muitas pessoas dizem que o partido ele praticamente impossibilita que cidadãos comuns possam participar. Porque para ser candidato é necessário prova escrita, gravação de vídeo, entrevista presencial, uma taxa de mais de R$300. As pessoas criticam muito esse processo porque, como eu disse, na opinião delas, isso acaba afastando o cidadão comum. Eu te pergunto, Matheus, isso é um certo elitismo? O que o pessoal fala, o Novo é um partido de rico, para os ricos, tem procedência? Você imagina, nós não contratamos ninguém para trabalhar na nossa casa, nas nossas empresas, sem fazer entrevista ou processo seletivo, mas achamos normal que um político seja escolhido sem passar por nenhum tipo de crivo. O Novo entende que o crivo eleitoral lá dos votos na urna não é suficiente. E, efetivamente, se a gente olhar a política recente, está demonstrado, ele não é suficiente. Nós temos elegido gente que não é preparada e que não tem nem o caráter necessário para assumir essas funções. O Novo faz, inclusive, uma checagem grande de cadastro das pessoas para entender com quem que elas estão comprometidas, que tipo de problemas elas têm. Eu gostaria que a política fosse elitizada no sentido de que os melhores participassem do processo. Mas o Novo não é um partido elitizado no sentido de que os ricos é que participam. Os R$300 da inscrição são para custear as despesas. E em muitos casos a gente faz vaquinhas internas para quem não pode pagar, ter ali um apoio dos outros candidatos ou dos filiados para se viabilizar. Mas um partido que não usa dinheiro público, como é a proposta do Novo, e nós vamos continuar não usando dinheiro público, não tem outra alternativa que não seja essa. A outra alternativa seria permitir que qualquer um se candidatasse, e isso contraria os nossos valores. Perfeito. Ainda no campo dessas acusações de que é um partido elitista, o fato de Novo não permitir coligação partidária é também um elitismo? É se colocar num patamar superior aos demais partidos? Você vê como é que a gente estava certo. Quando o Novo foi criado, ficou proibido lá no Estatuto coligações proporcionais, ou seja, para vereador e deputado. Está tão certa essa medida que a própria lei hoje proíbe, porque quando você permite coligações proporcionais, Ricardo, o que você acaba fazendo é a pessoa votar num candidato e eleger uma outra pessoa que não tem nenhuma vinculação sequer ideológica com aquela proposta que você tinha escolhido. Nós podemos fazer coligações majoritárias, ou seja, para prefeito, para governador, para presidente, a gente pode coligar. Só é pouco provável que isso aconteça porque nós não usamos dinheiro público e não aceitamos coligação com quem use. Então, se algum partido quiser se coligar com o Novo, ele vai ter que abrir mão de gastar dinheiro público. Eu acho que não é uma questão de ser elitista, é uma questão de ser coerente. Se nós não usamos, nós também não podemos receber ajuda de quem usa dinheiro público, dinheiro que podia estar sendo gasto com saúde, educação, segurança, infraestrutura, e que é gasto com política. Basta lembrar que só esse ano o governo vai entregar R$2 bilhões para serem gastos pelos partidos com campanhas eleitorais. O Novo vai receber 60 milhões e não vai usar, como não tem usado nos anos anteriores, tem devolvido ou tentado devolver para a Justiça Eleitoral, não tem conseguido por conta de burocracia, mas o dinheiro está parado para não ser gasto. Vamos falar de chuva, ou melhor, falar de chuva não, vamos falar de enchente, porque chuva é um fenômeno natural
ocorre... Bem-vindo. Bem-vindo, ocorre todos os anos. Objetivamente, Matheus, qual é o tamanho da responsabilidade da Prefeitura nos casos em que, ainda nesse caos que ainda nos encontramos por causa das chuvas de janeiro? Hoje mesmo, passando por algumas áreas da cidade, me parece que aconteceu ontem, porque está tudo igual. Na sua opinião, até onde a Prefeitura é responsável? Vamos lá. Se a gente pegar a chuva da sexta e da terça-feira do final do mês de janeiro, todo mundo vai dizer, são chuvas que nunca aconteceram naquela proporção. É verdade. Mas todos os anos a Vilarinho enche. Todos os anos a Andradas enche. Todos os anos nós temos um problema sério de trânsito. Hoje não choveu demais, Ricardo, mas de manhã eu gastei 1h40 para chegar à Câmara Municipal vindo da minha casa. E não só eu, como todos os outros vereadores que faziam parte da CPI da Andrade Gutierrez chegaram atrasados, porque não havia condição de se transitar na cidade hoje de manhã, sendo que não tinha chovido um absurdo. Então, é inaceitável dizer que a cidade não tem como se preparar porque aquelas chuvas eram imprevisíveis. A cidade não se prepara há 50 anos e ela está não só toda impermeabilizada, mas sem soluções de engenharia que sejam capazes de responder a esse desafio. E não é dizer que as soluções não existem, só não tem ninguém olhando para isso. Me diz aí, nos últimos 20 anos, qual foi o grande projeto de drenagem da cidade? Nós não temos construção de grandes bolsões de retenção, nós nem discutimos a situação da permeabilidade de pavimentação ou de calçadas, os nossos parques não estão corretamente dimensionados e não estão na posição correta. E para falar da barragem Santa Lúcia, nem esvaziar a barragem, sabendo que estava chegando uma chuva que era maior do que qualquer outra que a gente já tinha visto, a Prefeitura foi capaz de fazer. Então, há uma falta de planejamento evidente ao longo de anos, mas também de momento. A responsabilidade, então, na sua opinião, é grande? É muito grande, ainda que a gente não possa dizer que ela é só desta administração. Ela é um acúmulo histórico de irresponsabilidades. Claro. Dias atrás, Matheus, você anunciou a empresária Cássia Ximenes como sua vice-prefeita. A Cássia ela é muito conhecida porque ela possui negócios imobiliários, ela milita no setor imobiliário e tem muito prestígio. Também, dias atrás, o prefeito Alexandre Calil culpou justamente os empresários desse setor pelas enchentes, pois alguns deles seriam contra o plano diretor. Afinal, há alguma razão objetiva que embase a acusação do prefeito ou trata-se de mera transferência das responsabilidades do poder público para a iniciativa privada? É a estratégia tacanha dos covardes, né, que não têm coragem de assumir a sua parcela de responsabilidade e preferem procurar um outro culpado. O plano diretor não mexe em nenhuma construção já feita. Se ele não mexe em nenhuma construção já feita, qual é a capacidade dele responder ao problema das enchentes que nós já estamos sofrendo? É verdade, o plano diretor aumenta a permeabilidade prevista para os terrenos a serem construídos no futuro. E isso vai fazer com que talvez as enchentes não piorem no futuro. E ninguém foi contra essa parte do plano diretor. A parte que todo mundo combate do plano diretor, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo que entende, é a que faz com que os imóveis fiquem mais caros. E aí o prefeito quer tentar mascarar uma coisa com a outra. Então não tem nenhuma possibilidade do plano diretor resolver o problema das enchentes de Belo Horizonte e mais, ele vai continuar encarecendo o valor dos imóveis prontos na cidade. Nós elitizamos a cidade com esse plano diretor, fazendo com que quem tem dinheiro paga, porque 30% a mais de preço no imóvel, Ricardo, não é um problema para quem é rico, é um problema para quem é pobre. É um problema para quem é classe média, para quem financia o seu próprio imóvel. Ter que pagar 30% a mais num financiamento de 30 anos é ter que pagar 40 anos. E esses planos nem existem de financiamento. Ou seja, na verdade, a pessoa vai ser excluída do mercado. O que é que vai acontecer? Nós vamos expulsar as pessoas para Betim, para Contagem, para Nova Lima, que são cidades que estão super satisfeitas com o que nós fizemos. Nós conseguimos criar um problema tão sério que as construções vão acontecer no redor de Belo Horizonte, enquanto a cidade continua ficando cada dia mais feia, mais suja, mais pobre e mais perigosa de alguma forma, graças a essa política do nós não te queremos aqui. É muito triste essa transferência de responsabilidade e essa mentira de que o plano vai resolver a enchente, porque ele não vai. A Câmara dos Vereadores anunciou, esses dias agora, a devolução de quase 60 milhões de reais de dinheiro não gasto no orçamento e devolveu esse dinheiro para a Prefeitura. No dia seguinte, o prefeito anunciou um orçamento de 48 milhões de reais para propaganda e 31 milhões de reais apenas para obras emergenciais em virtude dos danos causados pelas enchentes. Matheus, qual é a mensagem que fica? Há uma dissonância entre o que pensa a Câmara dos Vereadores economizando, ainda que gaste muito, na minha opinião, e o próprio prefeito que gasta mais com propaganda de si próprio do que com a população?
Ricardo, eu vou dar uma referência para as pessoas entenderem, porque algumas pessoas têm me perguntado, quando eu critico o gasto com publicidade da Prefeitura desse ano, se eu não compreendo que eu preciso fazer campanha de vacinação, campanha de matrículas. No primeiro ano do governo Calil, ele gastou 17 milhões de reais com publicidade. Esse ano ele vai gastar quase 60, porque 46 é esse último contrato, ele tinha um contrato de 24 milhões que acabou de vencer antes disso. Será que nós efetivamente precisamos multiplicar por 4 a despesa de publicidade só porque o ano é eleitoral? Será que ninguém acha isso estranho? Eu sou a única pessoa que acha que isso não é correto? Nós estamos falando de volume de dinheiro que dava para manter um hospital geral funcionando. O Hospital do Barreiro custa menos do que isso por ano. Então, é uma inversão completa de prioridades. A cidade foi destruída, o prefeito anuncia 31 milhões de reais com gastos em reformas e 46 milhões de reais com gastos de publicidade. Agora, também é importante dizer que ele pode gastar o dinheiro, né? Ele tem autorização para isso. Nós é que deveríamos fiscalizar mais. Então, a Câmara devolveu muito dinheiro, mas fiscalizou o dinheiro que foi gasto no passado. Eu achei curioso que alguém perguntou para ele, falou, prefeito, o senhor está usando esse dinheiro da Câmara para pagar publicidade? Ele falou, não, o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é da Prefeitura. E eu, bobo aqui, achava que o dinheiro era das pessoas, achava que o dinheiro era de quem tinha pagado imposto, mas disse que não, que o dinheiro é da Prefeitura. Você falou que chegou atrasado hoje na Câmara para a sessão da CPI. Você é relator dessa CPI que trata de pagamentos bilionários, 1 bilhão e 700 milhões de reais, e talvez indevidos à construtora Andrade Gutierrez, que é uma das protagonistas do Petrolão. A Prefeitura de Betim, ela alega ter sido vítima de uma fraude e tem tomado todas as medidas legais a respeito desse assunto. A Prefeitura de Betim também pagou. Por que a Prefeitura de Belo Horizonte está tão calada? A minha dúvida é, não seria a Prefeitura a maior interessada em reaver esse dinheiro caso tenha sido pago de forma ilegal ou de forma irregular? E o mais curioso, Ketzer, você tem toda a razão no que você está dizendo, mas o mais curioso é que a Prefeitura de Betim não pagou e está querendo evitar o pagamento. Belo Horizonte já pagou e mesmo assim não se interessa em verificar se a conta está certa. Eu estou há 90 dias esperando que a Prefeitura me preste informações completas. A CPI notificou a Prefeitura há quase 60 dias atrás e ainda não teve nenhuma resposta. E a Prefeitura não enviou um único representante para acompanhar os trabalhos da CPI. Um desinteresse total. Aparentemente, a Prefeitura não quer saber desse dinheiro que foi pago para Andrade Gutierrez. Está muito satisfeito em ter pago 1 bilhão e 700 milhões de reais. E só para a gente ter dimensão das coisas. Era um parcelamento de 15 anos de um valor de 144 milhões. Só a última parcela foi de 166 milhões de reais. Mais do que tudo. Então, mais do que o valor histórico total. É inacreditável esse desinteresse, mas a CPI está montada, passou por algumas dificuldades grandes. O relator Jair de Gregório renunciou à relatoria, dizendo que estava sendo pressionado, que não ia servir de laranja para os outros, e eu acabei sendo eleito relator por unanimidade com uma tranquilidade. Nenhuma pressão vai ser feita sobre mim. E os trabalhos começaram a andar. Hoje mesmo já ouvimos o Procurador-Geral de Betim, Márcio Lacerda e Pimentel estão marcados para serem ouvidos. Nós vamos avançar para garantir que, se algum dinheiro foi pago a mais, ele seja devolvido para a cidade. Ainda sobre a Câmara Municipal, vocês recebem mais de 200 milhões de reais por ano. Esse ano quase 300 no orçamento. Não dá para fazer algo melhor com o dinheiro do que colocar nome em rua, praça, em fazer moção de protesto contra programa humorístico? Matheus, não é muito dinheiro por tão poucos projetos e tão pouca fiscalização do Poder Executivo? Ketzer, eu concordo plenamente, mas vou dizer mais. Mesmo que a Câmara fosse a mais produtiva do mundo, não se justificaria gastar 300 milhões de reais com uma Câmara Municipal. E nós não somos. Aliás, eu desafio sempre alguém que seja capaz de me dizer um projeto votado na última legislatura, nos últimos 4 anos, que custaram 1 bilhão de reais para a cidade, que tenha mudado para melhor a vida das pessoas. Um projeto. Ou uma ação da Câmara Municipal que tenha mudado a vida do Belo Horizontino depois de 1 bilhão de reais serem rasgados ali dentro. Nós estamos falando de uma estrutura de 2.000 funcionários, dos quais quase 1.000 são funcionários de gabinete e outros 600 são terceirizados, para fazer um serviço que poderia estar sendo feito à noite por um corpo que fosse 1/5 disso, pagando-se pouco aos vereadores, ou eventualmente nem se pagando, com menos vereadores que nós temos. O problema é que a gente vai criando estruturas que se justificam para criar novas estruturas. O que os vereadores de Belo Horizonte hoje fazem bem? Trabalham como despachantes particulares junto ao prefeito. A pessoa está precisando de um favorzinho na prefeitura, furar uma fila, resolver uma licença, ela vai atrás de um vereador.
Não devia ser esse o papel do vereador. Nada justifica 300 milhões de reais gastos na Câmara Municipal todo ano. Desse dinheiro que foi devolvido, você sabe me dizer, dos 41 vereadores, quantos você, eu sei que economizou bastante, devolveu. Você sabe me dizer quantos devolveram também? Não gastaram toda a verba que tinham direito? A própria Câmara economizou em torno de 35 milhões de reais. São gastos administrativos. Eu só gostaria de chamar a atenção que não é bem uma economia. É porque se pede o dinheiro máximo que a Constituição permite, aí sobra um tanto que não se consegue gastar e devolve-se. E 25 milhões, aproximadamente 25 milhões, foram economias dos vereadores. Desses, eu economizei 1.200.000 reais. Se todos os 41 economizassem como eu, a gente teria devolvido perto de 100 milhões de reais esse ano. Mas eu ainda acho que é pouca economia, Ketserman, porque a gente precisa cortar até no custeio geral da casa. Os vereadores custam aproximadamente 1.600.000 reais por ano, cada um deles. Isso significa que dos 290 milhões de reais de orçamento, menos de 100 é gasto direto de gabinete, o resto é estrutura. Para que isso? Para que um quarteirão inteiro para funcionamento da Câmara? Para que tanta gente trabalhando para não conseguir entregar nada para a população? Mais uma vez, dava para manter 2 hospitais gerais abertos com o dinheiro que a gente gasta na Câmara Municipal e ainda sobra dinheiro para manter uma Câmara boa. Para a gente encerrar, como você vê o primeiro ano completo já do governador Zema? Eu acho que os desafios que o governador encontrou quando chegou são maiores do que qualquer outra pessoa teria sido capaz de enfrentar. Não só porque nós pegamos um estado devastado do ponto de vista fiscal, mas também porque nós convivemos no primeiro mês com o desastre da Vale do Rio Doce em Brumadinho. O governador, um homem muito sereno, muito mais sereno que eu, e talvez esse seja o grande mérito dele, conseguiu passar por essas dificuldades, entrega um primeiro ano com uma situação fiscal muito mais estruturada, municípios recebendo em dia, expectativa do funcionalismo também passar a receber em dia, mas com desafios ainda muito grandes. Eu acho que ele avançou na relação dele com a Assembleia e a Assembleia avançou na relação com ele, mas esse entendimento tem que melhorar para que a recuperação fiscal se aprove esse ano. Se nós terminarmos o ano de 2020 sem a aprovação da recuperação fiscal inteira, reforma da Previdência, reforma administrativa, venda das estatais, não sei se nós teremos Minas Gerais para comemorar no futuro. E o governo Bolsonaro? Eu, quando votei no Bolsonaro, esperava dele um governo pior do que o que ele apresenta. Votei no Bolsonaro no segundo turno, mas não foi a minha primeira opção. Eu acho que ele tem uma política que se parece muito com a política que eu gostaria de ver implantada no Brasil, enquanto políticas públicas. Mas ele talvez precise melhorar a comunicação dele de uma forma mais profunda do que ele é capaz de melhorar. Ele fala muito? Ele fala muito, ele fala da forma errada e os seus ministros, infelizmente, estão aprendendo a fazer a mesma coisa. O prefeito Alexandre Calil fala muito? O prefeito Alexandre Calil, quando fala, mostra quem ele é. Pena que ele não fala mais. As pessoas talvez percebessem quem elas acabaram colocando para administrar a cidade. Matheus, muitíssimo obrigado pela sua presença. Ricardo. Obrigado pelo prestígio da nossa estreia. Boa sorte no seu processo de prévias interno. E se você passar, boa sorte na sua campanha para a Prefeitura. Muito obrigado. A vocês que acompanharam essa estreia desse nosso primeiro programa, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo Conversa Sem Medo. Até lá.